Fala galera, seja bem-vindo a mais um Texto Inspira. Eu sou Alex, seu host, e junto comigo está quem? O grande Alex. Gerson Otto. Mas Gerson Otto, por que nós temos o Texto Inspira? Por quê? Porque qual é o nosso propósito mesmo? Porque inspirar é o nosso propósito. É isso aí. Conta aí, Gerson. Sejam bem-vindos e bem-vindas a todos, né? Como é bom estar, né, Alex, contigo, com o Maicon hoje aqui presente, que você já vai anunciá-lo, né? Já deu spoiler. Já dei, porque ele vai fazer a chamada antes, então todo mundo já vai saber, né? Então, como é bom estar com vocês, como é bom estar com todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? E aí passo para você, né, Alex? É verdade. Nós, lembrando que estamos aqui graças ao patrocínio da Estúdio Dr. Amadeu, Gerson Otto e TR Têxtil. E assim nós estamos então com quem? Michael Berkenbrock. É isso? Berkenbrock, perfeito. Maicão, seja muito bem-vindo ao Texto Inspira. Você é um grande amigo, diretor e fundador da Cisplan, né? Então tem muita história para contar e inspirar quem está nos assistindo, né? Em casa. Como você está? Olá a todos. Boa tarde ou boa noite, ou bom dia para quem está nos assistindo. Depende, né? Da hora que eles vão ouvir mesmo. Então, né? Agradecer o convite, Gerson, Alex, né? Um convite maravilhoso estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da história da Cisplan, da história de inspiração que possa vir a acontecer aqui nesse momento para outras pessoas poderem desbravar esse mundo do têxtil. Né? Então, muito obrigado pelo convite e eu poder compartilhar um pouquinho da minha história. Tua abertura foi sensacional, até porque a gente estava conversando aqui em off, né? Sobre... Até me arrepiei, cara. Eu fico emocionado quando o nosso trabalho aqui. Nós vivemos no Vale do Itajaí, todos nós, todas as nossas empresas aqui, mas nós trabalhamos em âmbito nacional e até internacional. A tua empresa chega fora, a minha também, a do Gerson também. Mas nosso vale é rico em dois segmentos, né? Um é o segmento têxtil e outro é o segmento de tecnologia, onde a gente tem um polo muito forte. E o Michael juntou as duas coisas nessa brincadeira. Ele faz um software para o segmento têxtil, né? Então, e esse software alimenta muitas empresas que alimentam muitas cadeias de varejo do Brasil inteiro. Isso, para mim, cara, é extremamente feliz em saber que com o DNA catarinense, com o DNA feito por nós aqui, a gente faz um produto de tamanha excelência, né? E, Alex, eu vou além, porque caso eu esteja errado, o Michael me corrija, mas a Cisplan hoje é a empresa que domina o mercado, está presente no maior número, né, de empresas desse segmento também, né? Hoje a Cisplan ela tem um market share grande no mercado da indústria têxtil e confecção, né, do Brasil. E como você falou, né, nós atendemos não só o mercado nacional, mas também como o mercado internacional. Então temos na América Central, né, temos em outros países, temos na Ásia cliente também. Então temos aí desafios grandes sempre pela frente, né? Não tem a menor dúvida. E está fazendo a trajetória correta, porque a gente vai falar hoje, nesse nosso bate-papo, até sobre diversos pontos em que nós sempre incentivamos as indústrias que nos escutam. Internacionalização é o que você já está trazendo, sucessão, que é outro tema que eu sei que você domina, a parte de processos, né? Tecnologia e também, por que não falar daquilo que move todo esse trabalho, que são as pessoas, né? Mas antes de mais nada, eu te peço, por favor, conta um pouco da tua história para que quem esteja nos escutando comece a entender como foi a trajetória do Michael para chegar... Porque assim, olhando agora, fala assim, ele teve muita sorte, acertou uma coisa na veia e chegou nisso tudo. Mas não, a gente sabe que as histórias, elas são... Você tem alguns aninhos de muito trabalho para chegar onde está. Então, como que foi um pouco isso? Conta pra gente, Michael. Bem, então eu vou começar a contar um pouquinho da história do Michael, que daqui a pouco ela vai encaixar com a Cisplan, né? Então, o Michael nasce em 1983. Sou novo ainda, Novinho, né? Novo, cara? Né? Meu Deus. Em 1983, em Rodeio, Santa Catarina. Não falou certo. É Rodeio. Rodeio.
E vai então, né, com a sua família, apenas nasci em Rodeio e fui para o interior de Apiúna, né? Meus pais da agricultura familiar, né? Então eu fico, vamos dizer assim, na agricultura familiar até os meus 12, 13 anos de idade, né? E venho então para a cidade. Meus pais resolvem, vamos dizer assim, olha, na agricultura familiar não temos mais uma condição legal, então pega toda a família e vem morar para a cidade. E aí, nesse morar para a cidade, eu sou inserido no mercado têxtil. De uma forma, vamos dizer assim, não tão... hoje, vamos dizer assim, não tão talvez bem vista, porque estava com 13 anos de idade, começando a trabalhar, né? Mas naquela época se era podia normal, fazer. era normal, né? Então... A gente começou, né? Michael Sim. com 13, né? Alex com 14 anos. Né? Então o Michael começa a trabalhar numa estamparia lavando quadro. Né? Lavava quadro de estamparia, e daí fui crescendo, né? Depois de lavar quadro. Já conseguia... é o segundo, hein? A gente teve um outro lavador de quadro aqui que hoje tá beirando aí 1 milhão de peças. Quanto que é? É o Jason da imagem, que inclusive é cliente do Michael. Olha só. Imagem Brasil. Né? Ele começou lavando quadro, tá? Então temos algo em comum aí, né? Vou lavar um quadrinho. Se eu disser pra vocês que eu já lavei quadro, vocês não vão acreditar, né? Aí, meu pai era dono de estamparia e no Bom Retiro e eu lavava quadro. Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer no setor têxtil. Olha só, eu nem sabia. Nem lembrava. A coisa mais fácil que tem. Mas cometi alguns erros também, estourei algumas telas, né? Porque passava muito, a esponjinha muito forte, então acontecia o que acontece, né? De estourar. Então, começo dentro da indústria têxtil, né? Numa empresa, vamos dizer assim, de um tio meu, né? Lavando esses quadros de estamparia, depois vou crescendo, depois vou para dentro de uma indústria de confecção, né? Começo pela expedição, empacotando o produto, carregando caixa, fechando caixa. Depois fui promovido para montar os pedidos. Era uma empresa que na época tinha a marca própria, né? E aí tu vai crescendo dentro do próprio negócio, vai conhecendo tal, né? Essas informações. E aí, dentro desta indústria têxtil, conheço uma pessoa, né? Que vamos dizer assim, que me inseriu depois, então, dentro do mundo do software, que se chama Osmar Schwartz, que hoje, né, somos sócios, mas lá atrás não éramos sócios, nada. E ele vem já de uma história também dentro da indústria têxtil. Ele começa, vamos dizer assim, a criar o software, né, com a parte de financeira, gestão, né? E aí depois Que, aliás, acho que muitos ERPs nascem justamente fazendo essa primeira função, né? Que é o controle do financeiro, contas a pagar, receber, isso, né? Os então, ERPs começaram muitos assim. Né? Digitação de nota fiscal, para começar a ter os vencimentos, os controles. Né? Vamos dizer assim, então nós estamos lá nesse momento, já em 99, né? 1999, né? Século passado. Né? Um pouquinho mais velho, né? E aí, então, o Michael começa a trabalhar, vamos dizer assim, mais fortemente para buscar esse conhecimento. E aí eu fico dentro da indústria de confecção, tá? Eu fico dentro da indústria de confecção até início de 2010. Né? Eu fico dentro da confecção. Trabalhando lá Você conheceu o Osmar porque ele trabalhava com software? O Osmar era vamos dizer assim, era o diretor industrial da confecção, né? E eu fui crescendo dentro da confecção também, fui para dentro da área produtiva, programação de tecelagem, programação de beneficiamento, programação do corte, né? Então, todo o processo. Eu fiz vamos assim, dentro da indústria têxtil, eu fiz todos os processos, trabalhando dentro de todos os processos da confecção. Tá? Então, botou a mão na massa. Já regulei muito tear, já desmontei muita malha para fazer depois novamente, né? Então, construir, né? Então, hoje eu tenho domínio, tamanho de ponto, LFA, construção de tecido, das malhas, tear circular, obviamente, né? Que é o forte aqui na região. E aí, em 2010, a Cisplan, vamos dizer assim, já estava constituída com o Osmar, e em 2010 o Osmar me convida então para oficialmente eu estar dentro do negócio, né? Mas a empresa não estava num bom momento, a Cisplan não estava num bom momento. A Cisplan em 2010
início de 2010, ela vinha passando por uma recessão, até uma reestruturação, porque a Cisplan ela atuava em vários nichos, em vários mercados, né? Tinha, sim, a confecção, ela não estava focada no texto. Ela não estava focada no texto, naquele momento, início de 2010. E aí eu venho para dentro da estrutura, eu pego a empresa, então, né, junto com o Osmar, a gente tinha naquele momento lá 12 colaboradores, né, com 42, 44 clientes ativos naquele momento, com vários desafios, né? Em 2010, vamos dizer assim, não tínhamos todas as tecnologias que temos no momento. E tinha uma característica que vocês tinham adotado na empresa até aquele momento, que era justamente você ter que entender de muitos segmentos diferentes, porque você tinha 40 clientes, mas o que você fazia às vezes para... Se na confecção o que você faz para o A não serve às vezes para o B, imagina você fazer para o cara do calçado a mesma coisa do cara do pneu, que faz a mesma coisa para o têxtil. É muita diversidade, né? Tem uma diferença muito grande, né? Mas, então, ali nesse momento, a gente... Vamos focar na indústria têxtil. Por quê? Eu tinha o domínio do assunto, né, do processo e do assunto, mas a Cisplan era muito pequena. Né? Assim, o volume de cliente era insignificante em 2010. Então, a gente sofreu com várias coisas de mercado. Estava começando, por exemplo, assim, a tecnologia da nota fiscal eletrônica. Então, poderia fazer parcerias com empresas que transmitiam a nota fiscal eletrônica, mas nós não tínhamos o dinheiro para fazer o aporte dessas parcerias. Né? Então, a gente teve que fazer sozinho, né? Porque ninguém queria... Imagina, uma empresa pequena com várias dificuldades financeiras, inclusive, como é que ninguém queria fazer uma parceria sólida com quem estava naquele momento difícil, né? Para não dizer quebrado. Né? que era o momento. Que às vezes é até a realidade de muita gente que está nos escutando, que a gente começa às vezes com o mínimo recurso que a gente tem, até atirando para tudo que é lado. Olha como é rico, e eu sempre gosto de puxar esses insights, como é rico essa tua história. Você às vezes começa atirando para tudo que é lado, mas tem uma hora que você tem que focar. Você começa administrando e com a baixa falta de confiança até dos parceiros essenciais, que é algo que quem vai empreender tem que começar pensando. Então, é muito importante isso. E então, fazendo um salto de 2010 para 2025, estamos falando aí de 15 anos, né? A Cisplan, então, sai de 44 clientes para quase 4 mil em 2025. Uau. Sai de 12 colaboradores para quase 300 colaboradores. Com uma operação, vamos dizer assim, regional, muito regional, né? O máximo que a gente ia era até Brusque, né? Que fica a poucos, vamos dizer assim, a poucos quilômetros da base. Da base de Indaial. Da base, estamos falando de 65, 70 quilômetros para quem de Santa Catarina. Muitas pessoas são de outras regiões, né, Maico? E só para mais ou menos todo mundo se situar, nós estamos falando aqui bem no Vale do Itajaí, bem perto da região de Blumenau, né? Indaial é uma cidade vizinha a Blumenau, né? Isso, é uma cidade satélite, vamos dizer assim, né? E aí, então, hoje atuamos, vamos dizer assim, não só no Vale do Itajaí, regional, mas sim como, vamos assim, nível Brasil e no exterior também. Né? Então, temos assim uma evolução nesses 15 anos assim, de muito trabalho, né? Muita inspiração, né? Buscar inovação, porque eu uso uma frase, tu ter sucesso é fácil, manter o sucesso que é difícil. Né? Mas é que uma coisa que eu acho que ajuda demais, né? Agora contribuindo, porque como a gente está em muitos clientes e muitos clientes nossos, a gente compartilha Cisplan, tem, né? Mas o fato de, por exemplo, Osmar, de você serem efetivamente conhecedores do processo, independente do negócio em si, mas do processo, depois se especializa ainda mais no têxtil, vestuário, né? Mas o fato de vocês conhecerem os processos, conhecerem como as coisas funcionam, com certeza fez com que a qualidade daquilo que foi construído, né, é algo que é sucesso para muito tempo, né? A gente brinca assim, a gente fala a língua do cliente. Né? A gente entende o processo. Quando tu está discutindo uma sala de corte, tu está discutindo o infesto, né?
Por que que faltou tecido, faltou malha? Tem vários motivos, mas a gente tem os recursos necessários para aferir um controle de qualidade na entrada da malha, para ver se veio largura, gramatura correta conforme o projetado, né? Então, tem o desperdício das cabeceiras, dos cortes, tanto do início como fim das laterais, se está dentro dos, vamos assim, dos consumos previstos, dos desperdícios. Então, a gente tem ferramentas para aferir cada detalhe, porque às vezes assim, mas softwares são tudo muito parecido. Né? Eu discordo, porque quanto mais tu ir no detalhe, o software está no detalhe, a indústria têxtil ela está no detalhe. Sim. Quantas confecções existem? Por que umas estão estão no auge, estão com valores agregados altíssimos e a outras não conseguem? Porque tem os detalhes. Então, dentro do software também tu tem os detalhes. Tu pode ir no mínimo dos detalhes na gestão de qualidade, que é muito importante no processo. Então, a Cisplan, ela acaba indo nos detalhes dos processos. Mas, Michael, até pegando essa tua fala dos detalhes, eu acho que se a gente fizer, e nós estamos na indústria há algum tempo, a gente fizer uma análise da indústria nos últimos 10, 15 anos, houve um aprimoramento da indústria, uma profissionalização também dela, muito grande. E vocês tiveram a oportunidade de acompanhar essa evolução, porque hoje, quando você entra numa empresa como a Cotton Star, que já esteve aqui com a gente, e vê tudo o que ele gere de processos, não haveria um exército dentro daquela empresa que seria capaz de fazer isso se não fosse um bom ERP dando suporte. Não sei nem se no caso lá é de vocês, mas acredito que seja. Opera com a gente. Mas eu usei o exemplo dele porque ele hoje é o maior. E quando você olha o nível de complexidade e um outro ponto que depois eu sei que o Gerson vai abordar, inevitavelmente, como mão de obra é uma dificuldade em todo o mundo, não é diferente no nosso segmento, o turnover acaba levando os processos embora quando ele acontece. E o ERP ele vem reforçar um pouco isso. E vocês tiveram a oportunidade de, por estar focados no cliente, que é uma outra grande tendência mundial, vocês estando focados no cliente, vocês estavam o tempo todo crescendo junto com ele e atendendo as demandas. Eu não estou falando propaganda da Cisplan. Eu acho que isso tem a ver com a tua história, Maicon. A história do Osmar. Vocês estavam abertos para isso. Eu conheço um monte de empresários que não dão muita atenção para o que o cliente está falando. Vocês, diferentemente disso, eu percebi sempre a presença junto ao mercado, principalmente nos clientes, acho que mais desafiadores. A gente, quando se conheceu na Rosa Maria, que ela tem uma complexidade maior pela quantidade de elastano utilizado nos tecidos, pelo tipo de processo que ela tem que... Você participava. Então, com isso, vocês conseguiram transportar para os seus 300 colaboradores, você falou? Eles todos têm um pouco desse DNA. Tem. Que vocês imprimem. E isso, vamos dizer assim, não está escrito nos livros, né? Mas eu vou te dar um exemplo muito recente. Semana passada, eu olhei na minha agenda, eu tinha meio período disponível. Uma manhã. Nossa, que estranho. Né? Às vezes eu... Para quem tenta agendar com você alguma coisa, eu sei que é estranho. É estranho, né? E aí, eu simplesmente... o que eu vou fazer agora nesse meio período? Peguei minha mochila e fui para cliente. Eu fui em 3 clientes na manhã, mas nada agendado, entendeu? Eu fui ver como é que ele estava. Entendi. Eu fui entender como é que ele estava. Então foi meia hora num cliente, mais 20, 30 minutos em outro cliente, e depois fui no caminho, já parei em outro cliente e voltei para a base. Então, quando eu tenho esse tempo disponível, né, eu vou ao cliente. Você vai fazer a tua pesquisa eu vou fazer de mercado? Exato, mas assim, e o que é engraçado é assim, ó, eu chego na empresa, eu vim falar com o fulano. Eu fui a Gaspar, né? Eu vim falar, ele está em reunião. Ok, tu pode ver se ele demora? Eu vou avisar ele. Não, ele já vai te atender, ele vai terminar a reunião, já vai te atender. Então, assim, é uma relação, a gente tem uma relação com muitos empresários, não de cliente-fornecedor, né?
tem uma relação de uma parceria, que é diferente. Eu sempre digo assim, cara, cliente tu pode ter muitos, mas tu não precisa de cliente, tu precisa de parceiros. Né? Os parceiros que vão o quê? Te dar as informações para te melhorar a tua solução. Te dá as dicas. Ele abre, vamos dizer assim, as dores dele no que tu pode ajudar. Mas, tá? Mike, eu queria agora aproveitar primeiro esse teu comentário e conectar, porque você começou dizendo que você atuava no setor têxtil, confecção, regulando máquina, lavando os quadros, né? Passando por todos os processos. Né? Aí você teve dois momentos de transição muito fortes. Um primeiro momento de transição que foi, ok, eu não sou mais funcionário, agora eu começo a empreender junto com um sócio. E um segundo momento em que você estava numa área muito mais voltada para a indústria e agora você vem para a área comercial. É isso, né? Então, bem isso aí. Isso foi desafiador. Como é que foi isso, cara? Da onde que surgiu esse desejo, vontade e as coisas foram acontecendo? Não, foram acontecendo. Porque tinha que preencher aquele espaço. Tinha que... Uma empresa, para ela se manter, para ela crescer, tu tem que ter clientes, tu tem que buscar novos clientes, tu tem que ter crescimento. Empresa que não cresce, desaparece. Né? Isso sempre foi muito claro para mim. E eu não tinha tino comercial nenhum, eu sou um cara que vem de produção, de chão de fábrica. E aí eu acho que isso foi o legal, porque eu apanhei muito quando eu ia apresentar a solução, porque eu ia no detalhe. Dizer para ele, olha, tá vendo aqui, ó, aqui tu vai botar, programar uma tecelagem, ó, aqui tu vai botar o LFA, aqui tu vai botar o tamanho do ponto, aqui tu vai botar quantos RPM tu quer que a máquina rode. Mas daí, ó, se for uma Orizio, tu bota tanto. Se for uma Pilotelli, tu bota tanto. Porque na época era o que bombava, né? Sim. Vamos dizer assim, essas marcas. Eu tô falando tecelagem, mas... Claro, depois para todos os processos você era muito detalhista. Ia muito no detalhe, eu acho que isso que foi cativando os clientes. Assim, cara, calma aí. Eu posso apostar nessa empresa, ela não é a melhor e não é a maior do mercado, mas eu posso apostar nela porque quem está por trás... conhece do processo, conhece do assunto. Né? Então, eu acho que isso foi me dando, vamos assim, mercado, foi me dando abertura, a confiabilidade que eu gerar para o cliente devolver isso em forma de um contrato assinado, uma longevidade, né, dos contratos, clientes, vamos assim, desde sempre. Né? Vamos pegar uma HJ Hering, que aqui fazendo propaganda, não sei se pode falar. Não, pode falar à vontade. Empresas assim, né? Mas que está desde sempre, né? Muitos anos com a Cisplan, né? Então, tem clientes que estão... Né? A empresa completa agora, ano que vem, 30 anos. Né? Eu estou há 15, mas... Então, a gente pega essa história... faz 30 anos. Faz 30 anos... Né? Mas focado na indústria têxtil é de 2010, são 15 anos, né? Onde que a gente achou esse mercado. Então, acho que assim, essa confiança de tu entender do produto, entender do processo é um grande diferencial. E aí a Cisplan, vamos dizer assim, tanto eu quanto o Osmar, a gente foi transmitindo isso para todos os colaboradores, né? Hoje assim, é uma imersão muito grande. A pessoa que inicia hoje na Cisplan, um time de consultoria, time de desenvolvimento, suporte, porque nós temos várias áreas lá dentro, né? Uma empresa de tecnologia é igual uma indústria. Uma indústria de confecção. Só que o produto dela é digitado. Então não é manufaturado. Nós temos todas manufaturado com o teclado. Né? Nós temos todas as áreas também. Nós temos vários setores dentro do negócio. Eu até brinco. Ontem eu estava recebendo um cliente do Paraná, que veio até a Cisplan. E aí eu disse, calma aí, eu vou te mostrar a fábrica agora. Ele, fábrica? Na escritório, tudo? Eu disse, não, cara, porque a gente fala fábrica de software. Porque é uma fábrica de software. Né? Porque atua em vários, assim, imagina, tem solução específica para o corte, para planejamento, para costura, para controle de terceirizados. Hoje a gente atende de fiação, né? O processo como um todo, fiação, tecelagem, né? A confecção, aí a confecção abre muito, né? Então tem a confecção que é para sua marca própria, que vende para os representantes, marca própria que vende na sua própria rede de loja, né, que não tem representante, os private label, as empresas de uniforme,
Então, isso abre um planejamento muito grande, porque cada um tem a sua complexidade. Né? São modelos de negócios diferentes que exigem um modelo de preparação e processos diferentes. Diferenciados. Né? Aqui é o pai dos processos, né? Gerson Otto, né? Sabe exatamente o que a gente está falando. Mas aqui, uma tá? coisa é certa, né, Maico? Isso que a gente pode dizer pela experiência que a gente tem. Não tem uma empresa que os processos ou o modelo de negócio seja exatamente igual à outra, né? Não existe, não né? Existe, então existe. Essa particularidade ela tem que ser respeitada de cada organização. E né? muitas vezes o que acontece assim, eu sou fera na marca própria. Nossa, eu tenho um volume de marca própria. Até lá. Mas eu quero fazer o private label. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sim. Agora eu vou fazer um PL também, né? E eu vou aplicar a mesma ideia que eu tenho aqui pro PL. Não vai dar certo. Eu costumo dizer isso para os clientes. Vamos assim... mas eu tenho que tingir malha. Sim, tem que tingir, tem que cortar, tem que costurar, tem que fazer todo o processo. Mas são filosofias diferentes, são maneiras diferentes de administrar. Então a gente tem um planejamento basicamente para cada modelo. Né? Questões de, vamos falar assim, quem faz uniforme, é muito parecido com um private label. Porém, ele tem uma gestão de contrato porque ele mantém o estoque dele dentro da empresa de produto acabado. Precisa regular esse estoque para não faltar. Exato. Então tem vários gatilhos diferentes. Né? Então a Cisplan, ela tem, vamos dizer assim, esses módulos dentro do sistema, vamos dizer assim, tudo acoplado, é um RP, é uma esteira, é uma engrenagem que utiliza desde suprimentos, financeiro, então tudo interligado, né? Essa é uma interligação muito grande. Então, se tu não está atento para os movimentos do mercado, as novas tecnologias, as melhorias de processo contínuo, né? E aí eu vou... Eu quero só falar uma coisa antes de você chamar o que você tem para mostrar, porque o que vocês fazem dentro da empresa, que você e o Osmar muito bem criaram, é uma boa cultura. Uma cultura organizacional, que a gente vai dando esses termos, que as pessoas escutam, que a empresa tem que ter cultura. Não, a cultura da tua empresa está muito bem desenhada. Vocês aprenderam que... veja que você teve a oportunidade, provavelmente o teu sistema foi balizador de crescimento para muitas empresas começarem a organizar os processos. Então foi com certeza essa capacidade de uma escuta ativa te fez um grande comercial. Sim. E uma coisa que para mim faz um grande comercial é o cara ter estar focado na necessidade e na dor do cliente. Então, eu acho que é isso que trouxe o sucesso comercial para ti. Porque você trazia a bagagem que era um conhecimento, um estofo suficiente para poder também ser um pouco assessor daquele cara nos processos. E ele, por sua vez, ao ver que você atendia essas demandas, ele conseguia... também te dar um feedback que você ajudava a melhorar o teu produto. Cara, é a engrenagem perfeita. Não acha que assim, analistas, desenvolvedores, os devs, né, que eles são os especialistas nos processos. Não. Eles são especialistas em análise, eles são especialistas em prever o que pode dar errado dentro daquela lógica, eles são especialistas em programar as linguagens de programação que eles são dominadores, mas o processo é o cliente que diz. É o cliente que diz assim, tem a necessidade disso aqui, o mercado está indo para isso aqui. Né? Tanto é que vamos dizer assim, tivemos uma revolução em 2020 com a pandemia, né? Da forma de fazer algumas coisas. Olhando para esse momento de pandemia, o mercado do têxtil, da confecção, ele teve um grande boom aonde? No e-commerce. No mercado digital. Sim. Né? Quem não estava, quis ir. Né? E tivemos e temos muitos clientes surfando muito bem nessa... nem digo que é uma onda, não. Ele veio para ficar. E aí, nesse momento, em 2020, a gente... Olha, nós temos que se preparar cada vez mais, ter bem alinhado. Montamos um time, que é um setor que não tinha, e no mercado, dentro de mercado de RP, a gente desconhecia para... conversar com pessoas, ver como é que eles estavam fazendo, colega, porque a gente... Todo mundo diz assim, concorrente. Eu sento com meus concorrentes.
Eu sento com eles para conversar com eles, a gente troca ideia, a gente conversa realmente, o pessoal de mercado, né? Isso é normal, tá? Pô, como é que tu tens um setor? Não tenho, não, eu faço isso via programação mesmo. Então a gente monta em 2020 um setor dentro da empresa de integrações com desenvolvedores, e foi crescendo. Hoje, a Sysplan conecta, vamos dizer assim, com mais de 300 outras empresas o software. E-commerces, bancos, tá? IoTs, né? Máquinas, tá? E-commerce dos mais diversos que tem. Até que já que você abordou isso, Pedrão, põe o slide na tela que a Mayara fez, e aí vai conectar com isso, porque a provocação agora que eu queria fazer é essa, né? Primeira palavra é ERP, né? Que tem a ver com o sistema, né? Talvez o grande desafio inicial foi construir esse sistema, que é a espinha dorsal de qualquer outra empresa. Eu gosto até de dizer, Alex e Maicon, que o grande gerentão de uma empresa é o sistema, né? É lá que as regras estão bem definidas, né? E o desafio agora que surge a partir da indústria 4.0 é sobre essa questão dos sistemas satélites. E você falou que você hoje tem conectado mais de 300 conexões feitas com outros... Porque a indústria está se conectando com seus fornecedores, a indústria está se conectando com seus clientes, né? Os clientes querem saber status da situação dos pedidos, tudo começa a se integrar, né? Hoje assim, essas integrações de software satélites que a gente chama, né, com o ERP, então ela vai muito, mas muito além, vamos dizer assim, de uma simples integração do sistema, emitir uma nota fiscal e mostrar para onde é que foi, tá? Essa conexão ela vai em real time. Bancos, por exemplo, a gente vinha num modelo de bancos que era o quê? Você faturava durante o dia, né? Mandava o arquivo de remessa para o banco e pegava o arquivo de retorno do banco. Hoje acabou-se. Hoje é tudo por APIs. Tu faturou, tu sincronizou com o banco, 2 horas da tarde... O faturamento em si já é com a receita online, por exemplo? É tudo online. Hoje nós temos assim, e-commerces. Os clientes nossos de e-commerce não tem mais uma pessoa emitindo nota. A gente chama de faturamento automático. Ele passou na expedição com uma conexão com uma etiqueta RFID, né? Nós tínhamos um cliente comum lá de Brusque, né? Que ele impressionante a velocidade de faturamento dele, saiu uma etiqueta impressa. 16 mil notas, esse cliente, 16 mil notas dia. 16 mil notas dia sem muita interação, porque eu comprei 5 peças, a hora que eu bipei a última peça, o sistema já entendeu que já terminou, porque ele já está pago, já emite a nota, já chama a transportadora, já comunica cliente, teu pedido foi faturado, vai para transformar, né? Então essas integrações todas são muito fortes. E quando vai para esses mercados, para essas tecnologias de e-commerces, né? Todo dia está surgindo um e-commerce novo no mercado. Então a gente tem esse time, né? São hoje aí várias pessoas, tem gestão, tem gestor nesse time, tem toda uma equipe lá, tem suporte, tem o pessoal de entrega, né? Então a gente faz essas conexões, vamos dizer assim, essa comunicação não só com outros mercados, mas com grandes players. O nosso software hoje é conectado com os maiores players do mercado de redes de magazine, né? Vou dar um exemplo aqui. Hoje nós temos conexão, por exemplo, em real time, em tempo real, tá? A Renner, por exemplo, sabe exatamente o que está acontecendo com o pedido deles. Onde é que está, se vai atrasar, se não vai, por lead time. Então, os clientes que exploram essa tecnologia que a Sysplan oferece, vamos dizer assim, a assertividade deles na entrega é gigante, através de telas, Kanbans. Mas aqui tem, eu acho que um grande impacto que você falou, Alex, um pouco antes, logo talvez um pouco depois do início, quando falou assim, olha, o nosso mercado ele está cada vez mais se profissionalizando, né? Eu acredito que o próprio ERP ele ajuda, ele talvez seja uma força para tornar isso mais profissional, né? No passado o Excel dominava e ainda domina, né? Muito forte, muito forte. Né? Que é Excel Resourcing Planning, né? Em algumas empresas, mas
o que eu quero trazer dessa realidade é o seguinte, né? Que muitas vezes a empresa, pelo fato de comprar o sistema, de implantar ele, organiza os processos. Então, às vezes, quem não tem ele muito bem estruturado, começa a estruturar a partir daí, né? É o maior desafio, tá? O maior desafio quando a gente vai fazer uma implantação num cliente novo, tá? É o alinhamento dos processos. É o maior desafio. Eu queria só pegar uma coisa que eu estou ouvindo aqui e estou na minha cabeça imaginando, né? Às vezes eu não posso fazer juízo de valor porque não sei nem quanto custa e nem diretamente na minha empresa eu uso um software para fazer parte do meu trabalho, mas para o volume tá ok, mas é um produto simples, né? Comparado com toda a interatividade e toda a complexidade de um ERP, né? Mas eu estava aqui só pensando que acho que o teu episódio deve ser 33 ou 34, se eu não me engano 35. Nós estamos já 35 episódios no ar. Todas as pessoas que passaram aqui falaram sobre a falta de pessoas. Tem noção de quanto seria impossível fazer a gestão de uma empresa ou quanto caro custaria ter a quantidade de pessoas necessárias para administrar tudo isso? Eu posso dizer por experiência, vendo PL, né? E por muito tempo eu tinha que mandar um relatório diário para o meu cliente dizendo em que estágio estava a produção. E a fábrica não tinha gente para fazer, então eu mesmo fazia para poder mandar para ajudar a fábrica como representante, nem era parte do meu escopo de trabalho, mas eu fazia, porque a fábrica não ia ter como fazer aquela resposta. E hoje a Renner entra online e sabe como está. Quanto isso ainda vai evoluir de integração, porque a gente ainda, por exemplo, quando a gente olha o modelo de negócio do Magazine, ele ainda não consegue olhar como uma loja virtual. O cara que olhou a blusa, a camiseta que o Alex está usando, também olhou a calça que o Alex está usando. Ele não sabe fazer isso ainda. Eu sei que já existem produtos, APIs que vão surgir aí, que vão trazer isso. Então imagine como vai ser importante a capacidade de analisar todos esses dados. Aí, por fim, que eu quero trazer, que eu já vou jogar para ti, porque acho que tem conexão com o que você vai mostrar, como saber mexer em tudo isso, né? Como saber explorar. Quando a gente fala, o database é importante, as pessoas têm que usar os dados. Cara, tem muito dado para ser tirado, muito dado para ser explorado. E como saber fazer? Né? Isso são, assim, detalhes gigantescos, tá? Como explorar os dados do meu negócio, né? Porque, assim, muitas tu entrega um relatório, né? Uma estatística linda e maravilhosa. Não, isso não serve para mim, né? Já você testemunha, né? E trabalha com essas tecnologias, trabalha com BI, né? Então, às vezes o empresário não sabe interpretar aquilo ali, né? Mas as tecnologias estão tão avançadas, depois a gente vai falar do futuro, mas a gente está executando um projeto e a gente já fez outros, que é para um grande player do mercado, e eu não sei se eu posso estar em contato. Pode falar. Assim, aí é contigo. Eu não vou falar porque eu não sei como é que está lá nas entrelinhas lá, né? Ok. Mas ele é um varejista gigante do Brasil, né? Certeza está entre os 5 maiores do Brasil. Tá. E a gente está executando o projeto lá de rastreabilidade de toda a matéria-prima dele. Então, assim, dentro do nosso módulo de compras internacionais, o posicionamento integrado com satélites, o posicionamento de cada navio, de cada carga, onde é que está, quando é que vai descarregar, quando é que vai chegar no porto, que porto que vai chegar. Para quê? Porque ele já vai fornecer isso, ele é um grande varejista, ele vai fornecer essa matéria-prima já diretamente para a fábrica, para o private label, né? Então, todos já estão conectados. Mas por que esse varejista, então, escolheu a Cisplan para gerenciar todo o estoque dele, todo o WMS dele, toda a gestão de estoque? Porque nós estamos no maior volume de quantidade dos fornecedores deles. Então, toda essa cadeia... Ou seja, parte da integração que ele precisaria já estava feita. O cliente já vai ter a capacidade de ver, ele recebeu um pedido,
Onde é que está essa matéria-prima? Essa matéria-prima está chegando num navio que saiu há 3 semanas da China. E está aqui, ó, posicionado no mar tal dia. Então ele tem em tempo real o posicionamento do navio. Então essas integrações, essas tecnologias, se nós falássemos isso em 2010, era impossível. Ia chamar o quê? De louco? Mas, Maico, agora eu vou conectar. E aí, Pedro, eu vou pedir para colocar de volta o slide na tela, né? Porque apesar disso que nós estamos conversando aqui, da importância do RP, de toda essa conexão, da integração dele com sistemas satélites, né? Através de uma série de visões, mas em 2021, saiu uma pesquisa aí, Alex e Michael, né? do International Data Corporation, né? Especialista agora em pouco inteligência de mercado, né? Que fala o seguinte, que 80% das empresas do setor de moda já tem RP. Sim. Então 20% ainda não tem, então tem aí um espaço enorme para ser feito. Porém, desses 80%, de 30% a 40%, esse que é o slide que tem na tela para quem está só nos ouvindo essa informação, de 30% a 40% o utilizam de forma eficaz. Né? Ou seja, ainda existe aí um campo. Essa pesquisa, Maico, ela é real? Ela é isso mesmo na tua percepção com os clientes? Certeza que é. Certeza. Aqui... é um dado fiel, tá? Pode ter certeza. Por quê? O que acontece muitas vezes? Existe rotatividade nas empresas, né? Sim. E o conhecimento, muitas vezes, ele não dissipa. Ele não é documentado por parte da empresa, né? Ele não fez um passo a passo, como é aquele processo. Porque, Maico, mas vocês têm uma ajuda dentro do sistema? Não, a gente tem uma ajuda dentro do sistema. Mas o ajuda ele é muito amplo, porque tu tem que atender, o ajuda ele está para esses vários mercados. Então, tu tem que achar o caminho, vamos dizer assim, que é o mais benéfico para ti, que deu uma velocidade maior para você. E quando tu substitui uma pessoa, tu vai lá e capacita essa pessoa por algum motivo sai, ou a empresa desliga, né? Esse conhecimento foi junto. E muitas vezes o empresário, ele não recicla o time dele, ele não chama, vamos dizer assim, a empresa de software aqui, independente se é Sysplan, se é qualquer outro software, qualquer outro segmento, isso eu acho que é uma dor de vários segmentos, para reciclar aquele colaborador, rever os processos, tá? Prepará-lo, né, na hora que ele entra para poder fazer seu trabalho. Então assim, essa capacitação de processos, de procedimentos, tá? Isso deveria ser visto como... top one lá das iniciativas. Do treinamento, vamos botar assim. O treinamento. O RH devia dizer assim, ó, cara... Capacitação, né? Assim, e aqui não puxando o saco do Gerson, assim, o trabalho que o Gerson faz hoje no mercado têxtil, tá? Ele é formidável. Por quê? É capacitação. É mostrar o caminho, né? E o Gerson faz isso independente de qual é o RP que tem lá na ponta. É a praia dele. Por quê? Porque ele capacita para o processo. Para o processo. E usa o RP como uma ferramenta para manter o processo na linha, que é para ser. E aí eu quero conectar com vocês, você está falando... Conecta, meu empresa conecta. de rotatividade alta, difícil manter processo. Empresa de rotatividade baixa, difícil sair do Excel. Então, os dois... as duas situações precisam difíceis. Fazer com que a empresa, junto com a Sysplan e quem tem ERP, tenha uma aproximação muito forte quanto a essa evolução das empresas que não têm rotatividade tão elevada, como preparar melhor as pessoas quando entram. Ó, eu vou fazer um spoilerzinho aqui, porque no fim das contas, um spoiler, na verdade, não, vou dar mais uma pérola minha que eu sempre gosto de falar, uma ideia. Eu vejo hoje uma sinergia muito grande com a questão de educação para a Sysplan. Porque a verdade é o que você falou. Eu não estou dizendo que isso seja para todo mundo e que todo mundo seja assim. Eu estou comentando em cima de algo que você disse. Tem muito empresário que vai pegar uma estatística muito bem feita e não vai saber interpretar os dados. A gente sofre com isso em todos os níveis da cadeia. A gente pode dizer ao dono, ou só o dono consegue interpretar os dados. Como explodir essa capacidade para toda a massa que utiliza o programa?
Isso tem a ver com muito mais uma experiência justamente de planejamento como jornada contínua, de planejamento engajando e envolvendo toda a equipe, que são desafios que o nosso empresariado enfrenta no dia a dia, e a gente tem que lembrar que algumas confecções elas são pequenas, mas a verdade é que assim, pequeno ou grande, tem que gerir. O processo é o mesmo? Não tem o que fazer. A empresa, vamos lá, hoje a gente tem clientes aí que faturam de 80 a 100 mil reais por mês até 70, 80 milhões por mês, que chega a 1 bi anual. Tá? Sim. Eu tenho clientes que faturam mais de 1 bi anual dentro do têxtil. Tá? Então são números, mas assim, uma empresa, vamos lá. Mas a minha empresa é pequena, eu só faço 10 mil peças por mês de produto confeccionado. Não, a minha empresa ela faz 2 milhões de peças por mês. Gente, o processo é o mesmo. Vamos lá. Compra o fio, manda tecer, manda atingir, vem... Apura o resultado daquele tecido para não fazer uma porcaria com a roupa com tecido que chegou ruim. Faz todos os processos de qualidade, aferições, corta, manda para costura, ou é interna, ou é terceirizado, ou é um misto, tá? Revisa. Estou sendo simplório no processo, sim. Né? Não vai entrar no detalhe. Etapas, né? Fatura, vai para o cliente. Certo? Depois tem que receber, baixar a cobrança. Mas assim, o cara que faz 20 mil peças por mês e o cara que faz 2 milhões de peças por mês, a complexidade, o processo basicamente é o mesmo. O que muda, claro, é os problemas de volume, de pessoas, de espaço físico, aonde eu vou produzir tanto, né? E aí vem um desafio grande. O último slide, né? E aí eu vou pedir a gentileza para o Pedro para a gente colocar o próximo slide, né? Uma outra informação interessante de Peter Drucker, né? Ele diz assim que 60% dos problemas das empresas resultam na falha na comunicação, né? E aí agora eu quero fazer um gancho que conecta os dois slides anteriores e com o que está falando, né? Primeiro, a gente utiliza muito pouco do RP, que muitas vezes, né, tem uma condição incrível e a baixa utilização. Ou seja, ele gastou, botou, implantou, mas não usa direito. Exato. Não usa direito. Muitos. E aí o Excel Resourcing Planning, que nem deveria mais de existir, porque daí as pessoas dominam ali o Excel, dominam a informação e aí a informação não fica compartilhada, né? Então, talvez um dos primeiros problemas de comunicação, como é que faz com que uma área comercial se conecte com uma área industrial, se conecte com uma área de produto, né? Se não tiver o ERP sendo utilizado na prática, né? Provavelmente ele, com baixa utilização, provoca até mesmo essa falha de comunicação. Também uma percepção tua do mercado ou qual é a tua percepção diante dessa realidade? Não, isso aí essa falha aí é do mercado, né? Assim, claro, vamos lá. Se eu estou utilizando, eu tenho um controle paralelo, né? Os controles paralelos, né? Mas por que tu não usa dentro do teu software de gestão? Independente se for Sysplan, se for qualquer outro software. Por quê? Será que o sistema não chama o sistema, né? A empresa que te fornece, para fazer um levantamento das rupturas que tem, dos processos que tem? Aí, às vezes a gente vê cada absurdo, assim, não, mas eu não controlo a minha expedição pelo sistema. Como é que tu faz uma sugestão de faturamento? Não, mas eu faturo, porque eu sei que está ali, eu tenho que faturar. Mas você podia ter um aproveitamento muito maior, muito melhor, porque quando eu estou fazendo no olho, calculando na mão, no olho, uma sugestão de faturamento, como um exemplo, né? Ou com Excel, eu não tenho todas as métricas que o sistema pode processar. Eu quero processar do tamanho, vamos dizer assim, eu quero ter o melhor aproveitamento, que o ticket médio do boleto, né, da fatura seja de R$500. Mas eu quero primeiro atender os meus clientes A. Então o sistema te dá toda essa percepção, te dá um impulso de dizer assim, olha, além do que eu tenho no estoque, eu posso ver o que já está no processo reverso, que está na revisão, né? Na embalagem, na revisão, ou que está saindo da costura. Então, você consegue já fazer as projeções. A Sysplan consegue já verificar não só o que está ali no estoque, mas já ir para trás.
olhando, dizendo assim, olha, daqui uma semana tu vai ter, a previsão é tu ter isso daqui. Então, tu pode fazer uma sugestão de faturamento para esse momento, para faturar essa semana, e podes adiantar essas informações para o teu gestor de produção, que tu precisa priorizar essas ordens de produção aqui, para que semana que vem eu preciso faturar isso daqui. Então, isso em Excel, ele fica o bilhetinho, indo para cá, indo para lá, fica desconexo. E dentro do RP, tu começa a forçar, dar prioridade, gestão à vista. Se quem fez esse processo, vamos dizer assim, olha, eu quero priorizar essas e essas ordens de produção, numa gestão à vista, um Kanban eletrônico, por exemplo, como a gente tem, ele já fica sinalizado aquelas ordens de produção em outra cor, usando a tecnologia para você bater o olho. Tá ali, bati o olho, eu sei que aquela ordem de produção é prioritária. É um Kanban digital. Então, essas tecnologias todas conectadas, elas te trazem uma eficiência, um resultado. Mas quando você não tem essa conexão toda dentro de um processo, eu diria até 70% se perde. O risco da falha de comunicação é muito grande. Brutal. Entrega atrasada. Olha como a gente deixa de ser competitivo, né? Mas eu acho que... Eu quero mandar, Alex, uma mensagem para quem está nos assistindo e ouvindo. Né? Se você é empresário, olhe para a sua empresa e efetivamente utilize o RP que você tem dentro da sua empresa da melhor forma possível. História, você está pagando, né? Saia desse processo do 30%, 40% apenas utilizando, né? E assim, Gerson, olha só. Tem que ficar claro para empresários. Imagina, eu vou usar uma analogia. Imagina que você está com um problema no coração, né? Uhum. Cara, adianta tu ir no oftalmologista? Então, escolha o software que tem know-how do processo que você está. Dentro do têxtil, né? Tem vários softwares, não tem só a Cisplan, mas a gente vê cada empresa cometendo cada equívoco, né? Dizendo assim, eu vou contratar, eu vou pegar o software XYZ. Tá, quem é que ele atende no teu segmento? Não, mas ele é muito bom. Gente, ele pode ser muito bom para outra área. Para a área de medicina, para qualquer outra área. Mas o têxtil, ele tem um grau de complexidade grande. Teve uma empresa que a gente chegou, né, e a gente também, como roda muito nas empresas, né, tem bastante conhecimento de como os processos então funcionam, né? Teve uma empresa que tinha uma baixa ocupação do sistema, né, sendo aplicado, né? E aí, sabe aquele negócio, vai conversando, né, Mike, vai conversando, Alex, e daqui a pouco a informação que eu recebi o seguinte, foi, quando nós viramos o sistema, as lideranças não tinham muito tempo disponível. Elas tinham dificuldade de tempo. E aí as pessoas, os analistas, os assistentes, quem efetivamente colocaram os inputs, né? Colocaram as informações lá dentro. Né? Ou seja, essa liderança, esse gerenciamento ficou meio distante e delegou isso para a equipe operacional. Né? Vai o sistema funcionar? Não vai. Não vai. Por quê? Assim, primeiro eu sou do mais simples, né? O empresário que não aproveitar e não puxar de cima para baixo isso, né? Forçar mesmo, ele está perdendo dinheiro. Ponto. Porque ele está deixando de aproveitar aquilo que ele está gastando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vou deixar como desafio, porque a gente também já está começando a encaminhar aqui para o nosso final e eu preciso saber das tuas visões de futuro. Eu vejo que a gente está engatinhando ainda na questão de gestão de dados. Então, se alguém quiser entender do negócio dele para o futuro, vai ter que aprofundar os dados. E isso ele vai ter que centralizar e botar no sistema. Na minha forma de enxergar, tá? Eu não sei como você enxerga isso. Mas olhando para o futuro, o cara que não explorar 101% do RP dele e de todos os APIs, todos os softwares satélites, porque a gente está falando do RP, mas o RP é conectado com o Audacious, por exemplo, e ele tem que tirar o melhor resultado dos dois. Ele é conectado com outro PLM, que seja lá qual marca for, ou com o CLO no 3D. Cara, a gente vai viver uma época em que vai faltar gente, a eficiência tem que ser acima de 90%, porque senão a gente não vai fazer os negócios darem dinheiro, e a gente tem que
ter a capacidade de olhar e analisar dados. O que é melhor do que isso é de trazer um produto bem utilizado, um produto que você já está pagando. E aí, Alex, o grande desafio, assim, o recado para o empresário foi: utilize, force a usar o sistema que você tem, né? E o segundo grande recado vai para o profissional. Gente, se aprofundem no sistema que vocês têm, que vocês vão entender processos, aprofundem. Tentem entender quais são todas as soluções que o Sysplan, por exemplo, oferece, assim como o sistema que tem dentro da sua empresa, né? O Sysplan é muito simples, muito fácil, não simplório, mas ele é simples de ser praticado, né? Fala a linguagem do usuário, né? Isso, mas se aprofunde, né, Maico? Precisa se aprofundar. Preencha os campos que estão lá para serem preenchidos. O cadastro básico. Começa por aí, né? A ficha técnica tem que estar com as informações, a ordem de produção com as informações, o pedido com as informações. Porque a hora que tu vai extrair os dados, assim, é muito comum o diversos, outros. Gente, tem relatórios que tu tira de estatística que o diversos e o outros são 60% do índice da empresa. O que é isso? O que são esses cadastros? Não existe. O que é um diverso? O que é outros? Tu não tem estatística. Ô, Maico, você sabe que é uma coisa que eu costumo dizer. Se você falar assim, o que você dá de dica para alguém que está começando a vida... O que eu falo para o meu filho, tá? Isso não é uma dica que eu falo para os outros. Eu falo para o Nicolas. O Nicolas está trabalhando hoje numa indústria têxtil. Eu falo assim para ele: Nicolas, você já perguntou para os caras que te entregam as coisas e para quem você entrega o que eles precisam? Você já analisou o que você recebe, se você recebe tudo o que você precisa para fazer um bom trabalho? Porque se você entrega de maneira medíocre as coisas, ou recebe as coisas... Eu não estou falando mal e ele não me disse nada, tá? Não estou falando e dizer nada para ninguém. Mas a verdade é essa. Se você, quando preenche diversos, você não sabe para quem você está mandando, de que jeito e que com qualidade. O teu trabalho é meia boca. O que tu vai analisar com essa informação? E pensando no mundo de dados, que a gente vai precisar, porque vai faltar gente, eu vou precisar ter uma capacidade de gerar informações, eu vejo que é o grande desafio do futuro. Mas se eu deixar a gente aqui, a gente vai passar do nosso horário. Eu preciso que você me conte, cara, como é que tu vê o futuro? Como é que tu vê o futuro do Maicon? Como é que foi essa formação de conselheiro? Por quê isso? Eu me considero, vamos dizer assim, uma pessoa que não fica parada no tempo. Buscando conhecimento, lendo, né, me atualizando. Tá? Então, eu fui buscar mais conhecimento. Hoje a gente participa de muitas reuniões em empresas, né? E muitas dessas reuniões, elas não são para falar do Sysplan. Elas são reuniões que a gente participa estrategicamente da empresa. A gente é convidado para participar. Então, tu tem que se preparar cada vez mais. Eu fui me preparar também para isso, né? Fazer, né? Vamos dizer assim, os cursos de aperfeiçoamento, de conselhos. Então, foi em duas, três escolas diferentes para fazer isso, para chegar no momento. Então, a gente acaba participando aí. Até no mês passado, participei como convidado também numa grande empresa têxtil aqui da região, como, né, convidado no conselho, para ir também pegando muita bagagem, né? O futuro, né? O futuro, quem não tiver uma gestão muito bem alinhada, tá, com os números e saber interpretar os seus números, os seus dados, ela não quer dizer que ela vai quebrar, mas ela não vai se rentabilizar. E aí ela vai ficar patinando, que é o que muitos empresários vão olhar assim: nossa, eu trabalhei o ano todo e não sobrou nada. Quantos de vocês já escutaram isso? Bastante. Por quê? Porque ele está só trabalhando. Ele não está olhando os dados dele, ele não está olhando o que ele mais está acertando. Porque tem produtos que tu tem que tirar fora de operação, porque eles não dão lucro. Muito pelo contrário, eles consomem o teu lucro. Ô, Maico, fazendo só uma analogia muito simples disso, eu não sei se as pessoas gostam de Fórmula 1, eu gosto muito. E às vezes você assistindo a corrida, aparece um gráfico na Fórmula 1 hoje que diz assim, que o piloto número 1 de uma equipe e o piloto número 2, na curva 5 do circuito, o piloto número 1 conseguiu ter esse resultado melhor. Isso é alta performance.
se a gente não souber olhar, analisar, interpretar os nossos números, a gente não vai trazer alta performance para os nossos negócios. Quando a gente não olha os números, a gente joga a nossa ineficiência para cima de um custo, que o teu produto fica mais caro, não fica competitivo, tu não vende e tu olha assim, nossa, mas aquele cara lá deve estar com algum problema, porque, nossa, como é que ele consegue fazer aquele preço e eu não consigo? Porque tu jogou toda a tua ineficiência Para o custo. Porque tu não está olhando os teus dados, tu não está interpretando as tuas informações, e aí Você sobrecarrega as estruturas. isso não tem futuro, né? Mas, olhando a tecnologia, hoje se fala muito em IA, né? A gente vem trabalhando bastante em cima desse quesito no escritório. Vamos dizer assim, temos já várias coisas, e aí, dentro dos próximos dias aí estamos lançando alguns agentes de inteligência artificial dentro da estrutura, tá? Para fazer algumas coisas que dependiam de pessoas, né? Então, em vez das empresas começarem a botar mais pessoas para fazer conferências, auditagens, as inteligências artificiais vão fazer esses agentes de inteligências artificiais vão fazer essas auditagens dentro de RPs, dentro de várias coisas. Como um negócio simplório, eu vou cadastrar um produto, como um exemplo, eu vou cadastrar um produto, eu tenho além de todas as informações gerenciais, ficha técnica, consumo, tabela de medidas, né, que são informações mais gerenciais, eu tenho a parte o quê? Fiscal, porque eu tenho que atender o negócio e atender o governo, né, que hoje vamos assim, você tem que estar jogando com a regra. Eu tenho que estar tendo um equilíbrio. Então, eu tenho que ter uma grande preocupação. O gerencial, todo mundo vai pegar a falha no gerencial. Porque se era um produto de 180 gramas, o cara botou 280, pô, deu furo. É um consumo maior, vai servir, né? Mas o fiscal, que vai dar problema lá depois na ponta. Então, essas inteligências artificiais, elas já vêm para regular isso e dizer assim, olha, esse produto aqui, ok, está apto a seguir o processo. Esse aqui tu precisa fazer essa correção, tá? Ajusta isso aí, porque senão tu vai ter problema no futuro. Então, isso a gente vem investindo, é uma das ações, entendeu? De agentes de inteligência artificial. Tá? Então, o futuro não quer dizer que assim, ó, eu vou clicar num botão e a fábrica vai ser programada. Não, ninguém vai tirar a mentalidade do ser humano. Tá? Na verdade, essas inteligências vão ajudar a potencializar o trabalho do ser humano. Exatamente. Por quê? Porque cada vez mais está difícil a mão de obra pensante, né? E por outro lado, assim, ó, tem muita gente que diz assim, a inteligência artificial vai tirar o teu emprego. Não, ela não vai tirar o teu emprego. Porém, ela vai tirar o emprego de quem não sabe mexer com a inteligência artificial, quem não sabe utilizar a inteligência artificial. Por outro lado, nós temos um grande desafio com essas novas gerações, tá? Que é o quê? A inteligência artificial pode deixá-los burros, tá? Nossa, Maico, mas como a inteligência talvez artificial... não seja burro, mas acomodado ao extremo que se torne uma burrice. Não, mas aqui, quando eu entendo que o Maico fala... eu entendi que, perfeitamente. No seguinte sentido, é que as pessoas que participaram na construção disso tudo, que construíram um RP e tal, eles sabem a lógica e todo o caminho que foi percorrido, né? Agora, quem chega com isso pronto... Eu diria que o imediatismo... lembra que você está há quantos anos fazendo isso tudo para chegar no que você tem hoje? E há algumas gerações ou algumas pessoas dentro das gerações que a gente não pode generalizar. Não. Essas pessoas são os futuros. Essa geração é o futuro, nosso futuro, sim, tá? E elas não entendem que as coisas se constroem com anos. O meu avô dizia que as coisas mais importantes da vida você leva anos para construir e segundos para destruir. Então, pense no seguinte, as coisas importantes têm que ser construídas tijolo a tijolo. Você não vai... você pode acelerar um pouquinho o passo? Pode. Mas você não pode pular degrau. Mas eu vou insistir aqui num ponto que... Porque agora eu estou estouradaço de tempo aqui. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Nós também vivemos um grande desafio que são as sucessões. E esse processo de conselho é um processo sucessório, é uma parte. Como é que no sistema, porque eu acho que aí vem
uma grande oportunidade para o sistema. Como os sistemas veem essa questão? Só entregar os números, ou entregar análises, ou ser um conselheiro virtual, ou facilitar o trabalho do conselheiro, porque também vai existir uma nova demanda de mercado. Como você se enxerga nesse mundo agora? Bom, esse mundo é o mais desafiador, tá? Tu dar conselhos, tu ir para conselhos, fazer o teu sistema dar conselhos, é uma complexidade grande, né? Porque o conselho que eu posso dar para você não serve para você. São momentos diferentes de tomadas de decisão. O que a Cisplan vem fazendo, o Maico vem fazendo? A gente vem se preparando, entendendo todo esse mundo dos negócios de conselhos, né? E aprimorando as nossas ferramentas para quê? Para dar informações muito mais precisas para você tomar a decisão. Aonde? Aonde eu vou fazer o meu investimento? Onde é que está potencializado o mercado? Qual o modelo que está mais atendendo? Daí vai dizer assim, mas vocês são um RP? De que forma que tu consegue dar um insight para um cliente? A gente falou antes. Software satélites, integração, buscando as novidades de mercado com outras inteligências. Inteligências específicas para vários negócios. Eu, por exemplo, eu não tenho uma inteligência dentro do RP que faz análise de venda da ponta do mercado do varejo. Uhum. Não tenho. O RP não faz isso, porque não é a funcionalidade de um RP. Mas eu tenho conectado com essas ferramentas. E que aí o cliente pode ter esses insights e pode tomar as decisões. Então, o sistema vem dando essas oportunidades para as empresas, mas nem todos sabem explorar. Tá? Então, o mercado, para dar o conselho, o sucessório, tá? A sucessão vai ser o grande desafio de várias indústrias daqui da região, do Brasil e do mundo. Tá? Porque tem um outro exemplo, né? Não é porque eu aprendi apanhando que eu tenho que ensinar batendo. Sim. Né? Porque mudou várias coisas. Sim. Então eu tenho que saber como ensinar os nossos filhos a terem o amor por aquilo ali e fazer aquilo ali um sucesso muito maior. Esse é o grande desafio. Botar os nossos sucessores com amor, trabalhar e executar aquela rotina. Mas eu vou te falar duas coisas agora. Primeiro, o nome para tudo isso que você disse é governança, que é outro dos temas que a gente gosta de dizer, porque a gente sabia as coisas e não dava os nomes que hoje são dados. Então, você que é ligado nos trends e tal, isso é governança. E segunda coisa que eu vou te dizer, sabe, na minha opinião, o maior catalisador de desejo dos jovens hoje para o negócio têxtil que pode existir é a tecnologia. Porque a verdade é o seguinte, a gente vê aqui na nossa região muito jovem, não, vou trabalhar com o sistema porque é muito legal, é dinâmico e tal. Cara, no têxtil não é uma coisa... Não, o têxtil vai ficar... O têxtil já é extremamente moderno, mas depois de hoje vocês viram o quanto pode ser moderno. A indústria têxtil, ela só não sabe, mas ela é uma empresa de tecnologia que fabrica produtos de confecção. Não, nós somos uma indústria de tecnologia de ponta e ultra conectado com as grandes tendências mundiais, e a cada 3 meses nós lançamos uma coleção nova. Eu quero ver quantos iPhones são lançados por ano. A indústria de confecção, nós lançamos 3 coleções por ano. Ela se reinventa a cada 60 dias. Porque para lançar daqui 3 meses, 4 meses, eu já comecei aqui atrás. E quando você lança uma coleção, 150, 200 modelos, Gerson, quantos modelos o desenvolvimento, a engenharia de produto faz para poder estar vendável lá na frente? 200 modelos. Ela vai criar 500 ou 600 para buscar ter 200 que vendem, né? Exato. E hoje, com a tecnologia 3D, isso não está sendo nem costurado antes de estar aprovado. Então, a gente tem muita área para o jovem se desenvolver e fazer dela... Você sabe que eu tentei tirar o meu filho do têxtil. E hoje ele está lá. Ele insistiu. Então, eu fico muito feliz com isso, em primeiro lugar. Hoje eu consigo entender, porque hoje eu também enxergo, como eu não enxergava antes, a capacidade que o têxtil tem de empregar tecnologia e ser de ponta. Mas, a gente vai ser expulso.
O estúdio Dr. Amadeu é nosso patrocinador, mas ele também tem agenda para seguir, né? E assim, Maicão, eu vou deixar um grande agradecimento a você, mas eu deixo aberto para você que tem dúvidas e que quer saber mais sobre isso. Pergunte, quem sabe a gente consegue trazer o Maicon aqui para falar mais sobre um determinado tema disso. Né? Viemos, com que certeza. Vibe incrível de hoje, Alex e Maicon. Sensacional de novo, né? Maicon, te deixo com o microfone aberto para fazer o seu encerramento. Olha para aquela câmera, fala o que você quiser falar para quem quiser estar nos escutando. E muito obrigado novamente. O que eu posso dizer é o seguinte: você que está iniciando, você que está na jornada, não desista. Não é porque hoje foi um dia difícil, tá, que amanhã você não vai querer desistir. Não faça isso. Continue. Tá? Todas as pessoas que passaram aqui por esse momento são pessoas que não vieram grande. Eles vieram de pequenos e talvez estão grandes ou estão caminhando para ficar grande. Então, não desista. Aqui no Texto Inspira você vê histórias reais, tá? De pessoas reais que fizeram acontecer e estão fazendo a diferença no mercado. Então, se inspire nessas pessoas para continuar buscando a sua plenitude. E obrigado, Maicon, de todo o coração. Que muito mensagem obrigado, sensacional. Maicon. Você é um cara que eu admiro demais. Você sabe disso. Muito obrigado por estar aqui. Eu sei que foi difícil para você. Eu te agradeço muito. Quinta-feira, semana que vem, outro episódio sendo lançado, né, Alex? Exatamente. Sabe por quê, pessoal? Porque inspirar é o nosso propósito. Nós estamos aqui com apoio dos nossos patrocinadores, Gerson O, TR Têxtil e Estúdio Dr. Amadeu, fazendo por você, para você, com o maior carinho e com o máximo de inspiração possível. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Nos vemos semana que vem, né, Gerson? Até quinta-feira. Valeu, pessoal. Grande.